Quando você acha que o escândalo das fraudes no INSS não tem como ficar pior, o governo Lula decide tomar duas ações para deixar claro que não quer resolver o problema, só quer mascará-lo. E eu não estou falando dos valores desse escândalo, que começaram em pouco mais de 6 bilhões de reais, passaram para possíveis 90 bilhões com os consignados e já tem gente falando até que pode passar de 200 bilhões. Eu me refiro àquilo que o governo Lula fez na prática diante dessa situação, que deixa muito claro que as prioridades não são devolver o dinheiro desviado e punir os culpados. A prioridade é criar a narrativa ideal para manipular a população. Olha só a primeira ação. Matéria do Globo. AGU exclui CONTAG, sindicato que tem irmão de Lula como diretor e mais duas entidades em pedidos de bloqueios de recurso. Talvez a manchete tenha ficado um pouco confusa, mas não se preocupe que eu vou explicar. A Advocacia Geral da União, que é comandada por Jorge Messias e faz parte do governo Lula, ajuizou uma ação cautelar pedindo o bloqueio de bens e quebra de sigilo de associações envolvidas nas fraudes apontadas pelas investigações. Só que a AGU foi muito seletiva nesse pedido, pois da lista de associações que foram alvo dessa ação, ela deixou de fora a CONTAG, que é justamente a associação que mais recebe com os descontos, foram 426 milhões de reais só em 2023, a CONAFER, que também em 2023 teve uma receita de mais de 200 milhões de reais, a ABCB Amar Brasil e ainda o Sindinap, que arrecadou cerca de 90 milhões de reais em 2023 e tem como diretor e vice-presidente o Frei Chico, que é irmão de Luiz Inácio Lula da Silva. Essas entidades integram a lista das que foram alvo de medidas judiciais por parte da Controladoria Geral da União no mês passado, mas ficaram de fora do pedido de bloqueio de bens e quebra de sigilo feito pela Advocacia Geral da União, que foi anunciado ontem. Agora eu pergunto, por que Jorge Messias deixou essas organizações de fora do seu pedido? Por que ele não quis bloquear os bens, por exemplo, da entidade do irmão de Lula? Pois é, só que junto a esse anúncio da ação ajuizada, o governo realizou uma coletiva de imprensa, da qual participaram o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, que é uma das organizações responsáveis pelas investigações junto à Polícia Federal e ainda o advogado-geral da União, Jorge Messias. E o primeiro ponto que eu preciso destacar dessa coletiva de imprensa é que ficou muito claro que todos os órgãos ligados ao governo Lula, incluindo aqueles que são responsáveis por investigar o caso, como a CGU, estão perfeitamente alinhados à narrativa já construída de que a culpa foi do governo anterior e que o governo Lula é que está desmontando esse esquema e salvando o Brasil. Portanto, o presidente Lula, numa das conversas, me disse textualmente que o nosso governo é um governo que reconhece direitos, é um governo que concede benefícios a quem tem direito. Ficou mais claro ainda nas declarações do advogado-geral da União, Jorge Messias, ou Bessias para os seus chefes. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Mas ele omite nessa sua fala, por exemplo, que lá em janeiro de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro, em seu primeiro mês de mandato, inclusive, editou a medida provisória número 871, que visava justamente combater as irregularidades relacionadas a esse tema. Uma medida provisória, para quem não conhece, é praticamente uma imposição feita pelo presidente, que entra em vigor imediatamente, mas que tem uma validade, como o próprio nome já diz, provisória. É por isso, inclusive, que o texto dessa lei, se você pesquisá-lo aí agora, está todo riscado, porque cabe ao Congresso Nacional analisá-la e convertê-la em lei ou derrubá-la. Nesse caso, o texto foi convertido em lei e passou a ser a lei número 13846 de 2019, só que um pouco mais flexível do que a medida provisória. Enquanto a medida provisória de Bolsonaro exigia a revalidação anual para esses descontos, o Congresso ampliou o prazo para cada 3 anos. Mesmo assim, Bolsonaro sancionou a lei e publicou em sua rede social que havia acabado de fazê-lo. Isso aconteceu em junho de 2019. Na época, inclusive, o PT também fez publicação
publicação nas redes sociais falando que os seus senadores votaram contra essa medida, pois para eles bastaria uma força-tarefa para combater aquilo que eles chamavam de supostas fraudes. No meio do caminho, algumas alterações foram aprovadas pelo Congresso e o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi um dos deputados que, por sinal, sempre esteve tentando derrubar essa exigência. Até que, em 2022, o Congresso aprovou uma nova lei, que foi sancionada também por Bolsonaro, retirando de vez a exigência dessa revalidação periódica. Tudo isso que eu estou falando é de conhecimento público e até mesmo a Globo descreve essa história em uma matéria. Enfim, a que ponto eu quero chegar com essa contextualização da história? Fica claro que o advogado-geral da União está fazendo qualquer coisa menos se baseando em fatos. O que ele está fazendo é um desserviço para o órgão. O que ele está fazendo se parece muito mais com a atuação de um militante de algum grupo de extrema esquerda do que o de um advogado-geral da União. E como se isso já não fosse vergonhoso o suficiente, ele ainda deixou muito claro nessa coletiva de imprensa uma certa inveja da repercussão que o Nicolas Ferreira tem e ele não. Eu acho que está muito claro para todos nós que foi perpetrado ali uma engenharia criminosa e que é importante que o governo anterior e os seus representantes, inclusive no parlamento, eu vi que teve um deputado que fez um vídeo ontem com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população. Agora, voltando à história de que todos os presentes estavam perfeitamente alinhados à narrativa criada, isso também ficou claro nas declarações de Vinícius Marques de Carvalho, ministro da CGU. Só que tem um detalhe muito importante. A CGU é justamente um dos órgãos responsáveis por essa investigação. A permissão para o desconto associativo, ela existe desde 1991. Acontecia durante muito tempo, aconteceu durante muito tempo, mas a partir de um determinado período, os valores desses descontos, e esse período começa principalmente em 2019, os valores desses descontos começam a aumentar. Pera aí, deixa eu fazer uma pausa. Como assim? Que nível de negação da realidade é esse? Olha só para esse gráfico que mostra os valores dos descontos do INSS a cada ano. É sério que esse cara olha para esse gráfico e ainda tem coragem de dizer que os descontos começaram a aumentar principalmente em 2019? Pois é, só que não acaba por aí. Vamos adiante. E começam a aumentar em função, inclusive, de um processo que passou a ser detectado no começo, lá em 2019, inclusive pelo Ministério Público Federal, e que, infelizmente, durante esse tempo todo, não foi criado um sistema de controle dessa dinâmica, desses descontos ou de fiscalização desses descontos. Não foi criado um sistema de controle? Vem cá, e a revalidação periódica criada com a MP 871? Bom, para que não restem dúvidas de que esse é mais um que ignora os fatos e assumiu o papel de militante para defender a narrativa criada pelo governo, veja só essa declaração. Foi o governo do presidente Lula que garantiu e garante a autonomia necessária e fornece os instrumentos para que esses órgãos trabalhem e coíbam esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu aqui. A atuação da Controladoria Geral da União, em conjunto com a atuação da Polícia Federal, permitiu o desbaratamento desse esquema, dessa fraude, que lesava os aposentados brasileiros. Pois é, o mesmo posicionamento ficou muito claro também no discurso de Gilberto Valler, presidente do INSS. Só que tem outro ponto da fala dele que é o que eu considero mais importante, e que é a segunda ação do governo Lula, a qual eu me refiro desde o início desse vídeo. Na próxima semana, o INSS emitirá comunicados aos aposentados e pensionistas. Só que para resolver o problema, de acordo com o anúncio de Gilberto, está determinado que o contato deve ser diretamente entre o INSS e o beneficiário, sem qualquer intermediário. Bom, é assim que vai funcionar o nosso sistema, lembrando, próxima terça-feira, todos os segurados serão avisados. Próxima quarta, já estará disponibilizado os canais. Não precisa correr, não há um prazo fatal. E mais, não autorizem ninguém a falar
com o INSS. É você, segurado, é você que foi prejudicado. Não caia em novos golpes. O contato é direto, não precisa se socorrer de nenhum intermediário. Ninguém fala no INSS a não ser você. Obrigado. Agora eu pergunto, depois de ter sido lesado por tanto tempo, será que o beneficiário não preferiria que algum advogado representasse ele? Será que realmente é mais seguro para o aposentado tomar decisões com base diretamente nas explicações do INSS, em vez de contar com o apoio de um profissional? Parece que esse é o melhor jeito de resolver esse problema. Pois é, e enquanto tudo isso acontece, a oposição tenta abrir uma CPMI no Congresso para investigar as fraudes, mas o governo abertamente luta contra isso. Curioso, não é mesmo? O novo ministro da Previdência, o novo presidente do INSS, o advogado-geral da União e até mesmo o ministro da CGU, que é um dos órgãos que investiga o caso, estão todos perfeitamente alinhados à narrativa do governo. Se Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, estivesse nessa coletiva, o discurso seria o mesmo, certamente. O único lugar onde o discurso está sendo diferente é no Congresso, ou pelo menos em uma boa parte dele. Agora eu pergunto, resta ainda alguma dúvida sobre as reais intenções do governo? Bom, eu ainda preciso mostrar para você cenas de Lula literalmente abraçando a ditadura. Mas antes eu tenho um recado importante da Ludmilla, uma parceira aqui do canal, que vai falar para você sobre uma opção de trabalho sério para fazer uma renda extra na internet. Esse daqui é o atual salário mínimo. Agora, seja sincero comigo, você acha que com isso dá para a pessoa se alimentar bem, viver bem, ter qualidade de vida? Não, né? E eu também já fui uma pessoa que dependia de um salário mínimo, trabalhava no shopping e foi exatamente por isso que eu busquei fazer uma renda extra. E foi aí que eu descobri uma nova profissão que me permite trabalhar em casa, ser minha própria chefe, tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E olha só quanto que eu já fiz nos últimos 7 dias. Vou te mostrar como que você também pode fazer o mesmo. Independente da sua idade, você também pode começar. Tudo que você precisa é de um celular conectado à internet. E olha, não estou te falando de dinheiro fácil, de joguinho, aposta. Estou te falando de um trabalho sério e honesto. Faz sentido para você? Então clica agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Te espero lá! Muito bem, vamos aos fatos. Lula desembarcou na Rússia na noite da última quarta-feira para participar de eventos comemorativos ao aniversário de 80 anos do dia considerado pelos russos como o dia da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Janja havia viajado dias antes dele, mobilizando inclusive um avião da Força Aérea Brasileira para levá-la, sendo que a única coisa que o povo a viu fazendo por lá foi turismo. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o encontro de Lula com Vladimir Putin, que aconteceu em um jantar na noite de ontem, quinta-feira. Em vez do tradicional e protocolar aperto de mãos, note que o presidente brasileiro faz questão de abraçar carinhosamente o ditador russo. Hoje, sexta-feira, pela manhã, Lula e Janja compareceram ao desfile comemorativo em Moscou. E além de todas as pompas e regalias na sua chegada, mostradas orgulhosamente pelo canal do próprio governo, ainda houve mais um abraço carinhoso entre Lula e o ditador russo quando os dois se reencontraram. Bom, para aqueles que se perguntarem, será que é normal esse tipo de postura? Eu separei aqui imagens de Donald Trump cumprimentando Vladimir Putin. Afinal, a imprensa brasileira e internacional adora criticar a relação de Trump com o ditador russo, não é mesmo? Esse aperto de mãos, por sinal, que aconteceu em um encontro do G20, já foi amplamente discutido por conta da sinalização de poder de Trump ao puxar a mão de Putin. E para que não restem dúvidas, aqui está outra cena de cumprimento entre os dois, dessa vez o mais próximo de um abraço.
E aí, quem é que se mostra mais próximo das ditaduras?